Schopenhauer vai dizer que a realidade é infernal. Outros vão dizer, a ignorância é uma bênção. De fato, a ignorância é mais fácil, mais cômoda, mais confortante e te deixa até mais feliz. No entanto, o que acontece na ignorância, no caminho da ignorância, é que nós desprezamos uma parte da vida. Então, por exemplo, como um enólogo quando vai degustar um vinho e tenta extrair dali todas as nuances que aquele processo de degustação pode oferecer para ele, inclusive as ruins também. E por outro lado, nós podemos ter uma pessoa que bebe só para ficar bêbada. O que acontece é que, nesse segundo caso, a pessoa ela só visa uma finalidade. Como, por exemplo, quando a gente compra uma ideia de um paraíso após a morte, né? Ou de uma demonização dessa vida e uma exaltação da vida posterior. O que acontece é que a gente vai agir com base numa finalidade. E quando a gente age com base numa finalidade, a gente despreza todo o percurso, toda a viagem em prol somente da finalidade, né? De fato, é o caminho mais fácil, mas é um caminho também onde você não vive simplesmente isso, né? Inclusive, matar alguém ou se matar é um caminho mais fácil também, literalmente, né? No entanto, a gente vai literalmente perder a vida nessa ocasião. Mas o que fazer então se a realidade, como vai dizer Schopenhauer, é infernal? O problema de Schopenhauer está quando ele condena a realidade ao modo estático, que na verdade o inferno é uma criação dos homens. Nós inventamos esse inferno. A realidade em si, ela não é infernal. No entanto, nós vivemos num inferno, de certa forma, que é constantemente criado. Basta a gente abrir os jornais, enfim, os problemas que surgem no nosso cotidiano, né? Como vai dizer Foucault, nós vivemos numa guerra da informação, sofremos por excesso de informações. Então a saúde não está como pensam os psicólogos e psicanalistas, que vão ficar fazendo encadeamento de significações e deixando a gente cada vez mais preso nesse circuito infernal, ou um pouco menos ignorante, mas ainda adaptado a essa realidade e desprezando uma parte da realidade, né? Condenando uma parte da realidade, né? Julgando uma parte da realidade e também num certo nível de ignorância, mas um pouco menos ignorante, mas um ignorante evoluído, vamos dizer assim, né? Então, a saída é, por exemplo, que no caminho da ignorância, o que o ignorante faz é se tornar alheio aos problemas. E é claro que quando eu me torno alheio, é claro que eu me afeto menos por esses problemas, mas vou ter outros problemas também, ainda que eu não os enxergue. E talvez ache que vou enxergar na próxima vida. Então, há uma diferença entre ser alheio e entre abstrair. A esquizoanálise ela vai pensar que a via da saúde mental está ligada à nossa capacidade de abstração das ideias. Como, por exemplo, faz uma pessoa em estado meditativo, né? O que ela faz não é tentar controlar, colocar ordem, condenar no inferno, suturar os pensamentos, desprezar os pensamentos. O que ela faz é manter os pensamentos em fluxo, mas manter a capacidade a ideia de abstração desses pensamentos. Até que há um momento onde parece que as coisas se acalmam e a pessoa consegue se manter nesse estado mais fluido da existência. Então, como numa guerra, por exemplo, né? A gente vê no Resgate do Soldado Ryan, por exemplo, o cara está vivendo uma situação de total estresse, mas até na guerra existem momentos de abstração, né? Como aquelas cenas que a gente vê onde o soldado vai tocar um piano que ele encontrou numa casa toda destruída, onde eles estão, sei lá, bebendo alguma coisa com os amigos, dormindo, descansando um pouco, e estão tendo um momento de descontração, né? Esse momento
é um momento não só de abstração, mas que eu vou chamar aqui de trégua. Então, uma maneira da gente não ter que voltar para a ignorância como maneira de suportar a realidade, o que pode acontecer também, é uma terceira hipótese aqui, né, de a gente às vezes até suportar a realidade, mas em alguns momentos precisar voltar para a ignorância. Então, uma saída possível é a trégua. A trégua, ela não é a ignorância, ela não é a demonização, mas ela é um tempo. A trégua é um tempo. Agora, a questão é, como produzir tréguas no nosso cotidiano? Aí existe uma questão fundamental, que o encontro, ele é essencial para a produção dessa trégua, que seria, o encontro é aquilo que é capaz de suspender essa realidade infernal e criar um tempo, criar um intervalo, uma suspensão, uma trégua, sobretudo, onde a gente consegue viver a vida como ela pode ser, já que ela não é infernal como pensa Schopenhauer. Então, um encontro, e quando eu digo encontro, não é um mero encontro físico, por exemplo, como a gente tem numa situação corriqueira com uma atendente de supermercado, né? Onde, inevitavelmente, um despreza o outro para manter a máquina capitalista girando. A máquina capitalista não funciona sem que a gente despreze uns aos outros. Por isso que promover o encontro é uma maneira da gente não só combater esse mau jeito que o sistema impõe nas nossas vidas, como um jeito de a gente suspender todo esse inferno e poder criar um ar, um respiro para os nossos dias a dias, para os nossos espíritos e para os nossos corações, para que a vida possa se tornar não só suportável, mas gostosa de ser vivida.